Senhor meu Deus, meu Pai, primeiramente, Senhor, eu venho te agradecer, Senhor, por mais este culto, Senhor. Abençoe, Senhor, o pregador da tua palavra esta noite, Senhor. Use, Senhor, o teu servo, Senhor. Poder e autoridade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada irmão que está aqui esta noite, Pai. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz, Senhor. Primeiramente, queria pedir desculpa. Quanto mais vezes a gente faz alguma coisa, é para a gente ir se acostumando. Mas quando a gente sobe aqui, parece que é o contrário. A gente fica cada vez mais nervoso. Então eu estou no nervosismo só. E eu queria pedir perdão para os irmãos, caso eu erre as palavras. E se tem uma coisa que eu nunca gostei, foi de português. E eu dava muito mal para o de português. Então, eu queria começar em Daniel, capítulo 1, versículo 1. Vai ser uma leitura extensa, que é uma palavra meio que direta. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou todos os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Apenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas de família real e de nobreza. Por que de família real e de nobreza? Porque eles tinham estudo e eram pessoas um pouco mais inteligentes por causa do estudo. E antigamente eles tinham... Pode se sentar. Antigamente eles tinham... Alguns reis, quando dominavam um certo reino, eles tinham o costume de pegar umas pessoas mais inteligentes e converter ao seu reinado, a sua cultura, né, a sua língua. Muitas das vezes até mudavam, dependendo do povo, mudava totalmente a língua. Então, eles tinham que se adaptar ao idioma do seu rei e somente a ele, e tinha os nomes trocados. Então, ele mandou apenas procurar certos garotos inteligentes. Por que garotos? Por que não já sábios? Né? Todos os reis têm seus sábios. Por quê? Quando a pessoa é mais jovem, é mais fácil para ela aprender um idioma novo, cultura, né, e costumes. Então, dentre esses, ele achou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E desses 4, ele queria que eles aprendessem fluente o idioma, queria que aprendesse ciências, né, porque antigamente era muito ligado os sábios eram ligados a ciências, só que hoje é ciências, antigamente era magia, sabe? Muitas das coisas que eles falavam que era magia, hoje é ciências, astrologia e por aí vai, né? E para começo, já trocou os nomes, né? Daniel passou a ser Beltesazar, e eu dei um Google, né? Beltesazar diz protetor da vida do rei, né? Ali já começou. O Ananias seria Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. E só que o rei queria que eles comessem da mesa do rei a mesma comida, e a comida daquele rei era entregada aos deuses dele, que no caso seriam os demônios, ou seja, não era uma comida abençoada por Deus. E Daniel, como muito esperto, ele chegou com o chefe, que seria o Apenaz, e falou assim, ó, a gente não quer compartilhar dessa comida, porque ela é entregue aos outros deuses, na nossa cultura, e ele com medo, ele disse, eu não posso fazer isso,
porque senão, se vocês aparecerem desnutridos perante os outros, o rei me matará, botará com mim. E aí Daniel se destacou demais dos outros, porque ele dava para ver que ele era mais corajoso. Se tu ler o livro de Daniel, tu vai ver que ele era mais corajoso e não tinha medo. Então ele pegou e propôs a Abinadab que testasse eles por 10 dias, dando para eles de comer legumes e para beber apenas água, não vinho, nem nada. E dentro desses 10 dias foi passar na seleção, uma seleção, né? E eles estavam mais saudáveis e em suas perguntas eles eram mais inteligentes que o próprio povo do reino. Ali se destacaram e foi designado eles a cuidar da parte mais burocrática ali, de repente até lidar com o próprio povo dele, né? Que era mais fácil escutar um povo que tu te conhecia numa cultura nova. Eles vão botar sempre alguém que era do teu reino, só que convertido a eles. Só que nisso, eles continuaram seguindo a Deus sem se envolver completamente na cultura deles, no momento certo, e não tinham medo, se tu perguntasse para eles, eles não tinham medo de dizer quem era o rei e o Deus deles. O rei homem era Nabucodonosor. Agora, Deus era Deus e nenhum outro. Um certo dia, Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho eu acredito que a maioria conhece. Seria da estátua. E ninguém conseguia interpretar. Então, primeiro o rei chamou os sábios do seu próprio povo. Não chegou a chamar Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque. E nisso os próprios sábios deles falaram que os astrólogos responderam ao rei, em Daniel 2, versículo 10. Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior ou mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas. Nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os homens. Eles falaram isso. O rei também ficou indignado e deu uma ordem para matar todos os sábios e os astrólogos do seu reino. Todos, sem exceção. Meu Deus. E começou a perseguição dos sábios. E Daniel enxergou e perguntou a Arioque, o comandante da guarda, o que estava acontecendo. E aí, logo depois que ele descobriu o que estava acontecendo, novamente, Daniel, corajoso, ele pediu para se prostrar diante do rei e pediu um tempo para poder revelar o sonho. E nesse tempo ele se reuniu com seus amigos, fez uma oração, jejum e voltou para casa. E Deus deu para eles a revelação do sonho. E aí Daniel revelou o sonho, né, ao rei. E aí o rei ficou muito contente com o sonho. E claro, além de revelar o sonho, ele foi esperto. Ele falou: isso será devido após o seu reinado. Acontecerá após o seu reinado, não será durante o seu reinado. Então, isso dá uma tranquilidade no rei. E ele tem, se eu não me engano, eu não vou me lembrar, mas tem um que interpreta um sonho e o rei coloca da vida, mas era que estava escrito, né? Então, aqui ele já deu uma avançadinha no rei. Primeira coisa que ele falou antes de interpretar o sonho, né? E aí interpretou. O rei ficou muito faceiro e com isso deu um cargo para ele de governante. Igual a José no Egito. Foi a mesma coisa. José no Egito interpretou o sonho do faraó. Só que nisso José já deu
como o sonho não era um sonho futuro, era um sonho presente, José já deu o jeito de corrigir. No caso, ele veio com uma solução, ele veio com um sonho e com uma solução. O faraó viu a inteligência do governante. Aqui ele fez a mesma coisa. E os suscetíveis, seus amigos, como eram sábios também, viraram administradores da província da Babilônia, em outras regiões. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que eu queria passar com isso? Tá? Eles eram jovens, eles tinham uma cultura, um ensinamento, e eles tinham Deus. O principal de tudo, eles tinham Deus consigo. Tá? E isso não os intimidou. Tanto que eles foram como escravos para outro reino. Teve um choque de cultura, tiveram que aprender outra língua, outra cultura, outro jeito de se governar. Só que o principal de tudo, Deus estava com eles. Amém. Eles não se corromperam. A gente conhece muitas pessoas que se convertem, né? Mas se convertem só pelo lado de fora. Ele chega aqui, ele vê uma pregação bonita, um hino bonito, chega a se tremer, chorar. Ele vem aqui, se prostra diante, aceita Deus e chega aí no outro dia. No outro dia vai trabalhar, chega no bolinho, né? Sempre tem os amigos do bolinho. E é a mesma coisa. Ele tem vergonha de apresentar o Deus que ele conheceu. Ele tem vergonha de dizer uma palavra. Às vezes ele vê a pessoa está batida ali. Vai, não vou falar. Não, eles vão saber que eu sou crente. Entendeu? E esses aqui não tinham problema. Eles passaram por muitas provas. Eles foram abençoados por Deus muitas e muitas vezes. Talvez não tenha escrito aqui na Bíblia quantas vezes foram abençoados. Mas se tu ler, tu vai ver um tom de quem era do povo, tinha um certo nível de ciúmes, digamos, né? Que só pode ser a armação que aconteceu. Eles queriam acabar com Daniel e com os três, tanto na aprovação da fornalha. Daniel não estava, vai saber o motivo, ele era governador, de repente ele estava viajando, encarregado do senhor, e eles talvez aproveitaram a oportunidade e chegaram ao rei, e aí eles fizeram um decreto da sua estátua, todos tinham que se prostrar, e foram até, muito provável, foram até o lugar que eles estavam cuidando e viram que eles não se ajoelharam, não se prostraram. Automaticamente já foram ao rei e já exigiram. O senhor disse, está lá, está escrito lá. Quem não se ajoelhar, morrerás na fornalha ardente. E o rei ficou furioso e chamou os três. E mesmo diante de um rei enfurecido, eles não negaram a Deus e disseram que não iam se prostrar. Crentes que Deus ia salvar, e se Deus não salvasse, eles mesmos disseram. Mas praticamente como se Jesus falou aquela parte, sejam feitos. Se ele não nos salvar, não nos salvou, mas a gente continua crendo em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nabucodonosor mandou a fornalha aumentar em 7 vezes, onde os seus guardas mais fortes, eles pediram para amarrar e jogar, eles morreram instantaneamente. Só chegar perto da fornalha e jogar eles morreram. E eles não, ficaram lá dentro, caminhando, passeando, olha para o monte, e nisso encheram. Peraí, não eram 3? Por que tem 4 pessoas? Aleluia. E nessa curiosidade ele chamou Sadraque, Mesaque, Abednego, vem aqui para fora. E nisso os sábios, os governantes, aqueles todos que tinham dúvidas, que eles mesmos foram responsáveis por fiscalizar. Não tinha um queimado na roupa, um cheiro de fumaça. Tá? E então o rei deu um decreto que eles poderiam adorar o Deus dele. E nisso
E isso vem, Deus abençoa. Eu acredito que Deus abençoou o rei, porque acontece algumas causas do próprio rei que a gente poderia usar como exemplo. Que nem ele se tornou rei dos reis na época. Ele era o rei soberano. Aqui diz talvez que ele foi maior que Salomão no quesito rei, não inteligência e dinheiro, porque no sonho revela que ele era a cabeça de ouro, que é o primeiro reinado dos reis, e na interpretação foi caindo os reinados, foram tomando, foram se dividindo e foram se derrubando, até a época dos gregos, que seria o Império Romano, e aí se dispersou o reinado, aí começou a virar país, E teve uma vez que ele estava andando, ele já tinha recebido uma profecia, né? E Daniel interpretou. Se eu não me engano, foi 6 meses após, ou 9 meses após a profecia, ele estava andando, admirando. Tem até não foi confirmado ainda, eles estão estudando para confirmar que seria o jardim suspenso da Babilônia. Ele andou fazendo muita coisa. E de certo ele estava admirando aquele jardim que ele fez, né? E disse, ó, quão grande esse reinado que eu fiz. Nesse exato momento que ele falou isso, Deus mandou um anjo, o anjo falou. E o tornou um animal. Ele comia capim, dormia e recebia o sereno do seu corpo, né, por 7 anos. Nesses 7 anos, Deus recobrou a consciência dele e ele louvou a Deus. E nisso a gente não tem mais sobre ele na Bíblia, né? E já começa um novo reinado. Os medo-persas assumiram, que era o rei, acho que era o rei Dário. Nova cultura, novamente, uma nova cultura, né? Um novo jeito de governar, porque na época de Nabucodonosor era o rei supremo. Ele mandava, e se ele dissesse assim, tu vai morrer. Do jeito que tu quisesse, tu vai morrer. Essa nova cultura já é diferente. Tu vê que o rei tem conselheiros e teria que passar por uma votação, né, para ser feita a vontade do rei. E acontece mais à frente, que seria aquela parte do Daniel na cova dos leões. A gente vê que até o jeito deles tem de matar é diferente. O rei Nabucodonosor era fascinado pela fogueira. E o rei Dário era pela cova dos leões. Tem estudos que reis de Israel que perderam na época, antes da Babilônia também, foram mortos na Babilônia pela fornalha. E aqui o que aconteceu foi a mesma coisa. Daniel se achegou ao rei, o rei entendeu e viu a sua inteligência ao ponto de ele ser o segundo, no braço direito do rei, e isso foi causando ciúmes no resto de novo, para te ver como quem tem Deus no coração não precisa ficar com vergonha dele, porque tu vai ser abençoado, se tu seguir o caminho certo, mesmo perante os outros, tu vai ser abençoado, eles vão batalhar contra ti, mas se tu continuar firme, no final quem vai estar de pé não é eles. Amém. E se não tiver de pé aqui, como eles bateram, que se Deus nos salvar, que seja feita a sua vontade, no céu tu será honrado. Amém. Vai ser honrado. Então eles armaram um jeito que o rei não tivesse como salvar Daniel, porque está na Bíblia que está escrito, o rei perdeu um dia tentando salvar Daniel, só que era um decreto na época, por votação, e tinha um decreto, se o rei decretasse, passasse por votação e fosse contemplado, nem o rei poderia revogar. E ele fez um decreto que por 30 dias ninguém poderia adorar a outro Deus a não ser ele como um Deus. Viu que eles iludiram o rei, dizendo, tu vai ser Deus por 30 dias, porque ninguém vai poder orar para outros deuses, porque antigamente o único reinado que podia adorar a um Deus era o de Israel, que era o Deus dos deuses. O resto era tudo
politeístas. Adoravam aos outros deuses. Então era normal tu ver um orando a Deus, outro orando a Baal, outro orando a sei lá quem mais, né? Tinha muitos deuses, e aí eles chegaram para convencer o rei, sim, Daniel não estava na reunião, chegaram nele e disseram assim: se tu botar um decreto de 30 dias e não adorar só ao Senhor, o Senhor será um Deus, porque ninguém vai adorar o outro, a não ser o Senhor. E aí ele não percebeu e deu o decreto. E Daniel, quando descobriu, subiu ao seu quarto para orar, pedir direção a Deus. E eles já sabiam exatamente até onde ele queria orar, porque ele orava numa janela que dava em direção a Jerusalém. E ali correram e chegaram a Daniel. Chegaram ao rei e disseram assim: ó, o Senhor decretou, agora o Senhor, por favor, execute, né? E ele tentou, fez audiências, e aí ele chegou ao ponto de dizer a Daniel assim: que o seu Deus me salve, porque eu não consigo. Glória a Deus, aleluia. E ele selou Daniel com alguns anéis, com o seu anel, os anéis dos outros que ele botar. Na verdade, são. Tinha um nome, mas eu esqueci de anotar, gente. Eu sou péssimo com isso. Jesus, aleluia. Nome do rei. Não, o nome do pessoal que vota junto com ele estava aqui também. Eu rabisquei aqui no nome. Estava. Isso. É bom ter um professor, né? É bom ter o professor do lado. E o rei foi triste. Ele estava tão triste que ele pediu, normalmente como um rei está ruim para dormir, ele chama um povo da corte, né? Um músico para tocar para ele dormir. Ele não jantou, ele não quis ninguém, ele ficou num quarto angustiado, sabendo que foi traído, que na verdade isso é uma traição. Fizeram pelas costas do rei. Foi uma traição com o seu melhor braço direito, no caso, seu saco. Eu não sei se chegaria a ser saco. Não, Ele era não. governador. Então, de manhã não deu, de tarde ele foi correndo, né? Daniel. Aí Daniel respondeu: o Senhor mandou um anjo e ele me salvou. Então ele imediatamente mandou tirar Daniel. E nisso ele mandou os sátrapas, os astrólogos, todos esse pessoal que montaram um pouco para ele e suas famílias, seus filhos, todos jogaram dentro da palma dos leões. E antes de cair ao chão, eu já tinha rasgado todos. Para te ver como na fé tu não precisa, às vezes tu vai ser lesado, às vezes vão te enrolar por tu ser cristão. Normalmente eu desce, aquele lá é um babaca, no caso. É cristão, eu posso enrolar ele que ele não vai fazer nada para mim, não sei o quê. Beleza? Vai achando, né? Tem várias histórias da Bíblia que alguns não aconteceu, mas alguns aconteceram. E Daniel foi um. Só que foi a família toda do cara. E antigamente era era um costume muito, né? Que como o homem era o líder da família, a família toda ia responder pelo seu erro. E no caso ali eles não contaram. Não contaram com esse erro. Esperando, morreu ele, seus filhos, sua descendência, né? E Daniel voltou a ser governador e foi pastor. Aí tem as outras profecias que eu não quero entrar nesse caso, que a pregação que eu fiz é em torno disso, né? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o santo nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E eu queria trazer isso para o dia de hoje, né? Às vezes a gente Espírito Santo. pensa errado, acha que
por seguir a Deus não está dando em nada, que a gente está sendo palhaço, que os outros estão prosperando e a gente continua no mesmo lugar. Às vezes está faltando um beijo. É verdade. Às vezes é pouca coisa. Às vezes é uma faísca. Às vezes é tu pegar a Bíblia, abrir e ler. Porque eu posso, hoje em dia, com a internet, é uma facilidade a gente pegar e botar, tipo assim. Eu gosto muito, às vezes, eu não tenho. Como eu sou péssimo em português, eu tenho certos pregadores, a maioria conhece. Eu boto no fonezinho. Graças a Deus, eu trabalho em casa, eu posso usar o fonezinho. E ali fica. E aí fica. Só que o seguinte, tu tem certeza que o que ele está falando é verdade? Às vezes tu tem que abrir e confirmar. É verdade. E talvez às vezes isso é o que está faltando. Tu pegar um pouco mais aqui e ler, confirmar e saber, né, que o que está te passando é a verdade. Porque às vezes tu pode estar fazendo mal sem saber. Às vezes tu pode estar repassando o que o cara te falou para outra pessoa sem saber se está na Bíblia ou não. Meu Deus. Então tem muita gente que hoje vive com falso, eu digo que é falso evangelho, porque é um teatro, tu cai no teatro e não vem pra cá. Tu quer saber se tu vai ser abençoado, se tu não vai ser abençoado, se tu vai prosperar, se tu não vai prosperar, vem pra cá. Aqui te diz, aqui até te ensina a economia, né? Salomão deixou até isso para nós. Né? Te ensina como ser uma pessoa próspera, administrar o teu dinheiro, tudo. Então, o que eu quero passar? Para não ficar botando muita coisa na cabeça e às vezes muita informação leva a pouca informação. A informação não deixe de amar Deus, não deixe de ter, não tenha vergonha do teu evangelho. Eu tive, tá? Por muito tempo, e hoje eu penso e vejo que eu podia salvar muitas pessoas que eu não salvei por ter vergonha de dizer que eu era cristão, às vezes de falar uma palavra de Deus para eles. Porque eu não buscava aqui também. E aí chegava na hora de falar e eu digo, meu Deus, o que é? Eu não sei o que falar. Então, não abandone teu Deus por coisas do mundo. No começo vai valer a pena, mas depois você vai ver que foi tudo embora. Exatamente tudo embora. E era isso que eu queria passar para os irmãos. Não é uma palavra muito extensa. É a última vez que eu preguei uma hora. Eu queria passar isso para os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo que às vezes você tenha vergonha, Deus te ama. Só que às vezes é bom ter um pouco de autocrítica. E ver o que tu está fazendo aos olhos de Deus é o certo. Ou tu mesmo pensar assim. Glória a Deus. Examine-se o homem. Examine se o homem é assim. É isso aí.